tema geral dessa conferência online da Editora Fiel é a questão do aconselhamento, um tema importantíssimo para o trabalho pastoral, um dos pilares do trabalho pastoral, e eu gostaria de fazer uma ligação entre o esforço catequético que nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, missionários, somos chamados a fazer em nossas comunidades e o bom aconselhamento, o aconselhamento norteado pela Escritura e centrado em Jesus. Como tem sido sugerido, o período auge da catequese é a Reforma Protestante, na Europa do século XVI, e talvez o principal catequista da Reforma foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero se tornou catequista e escreveu seu chamado Catecismo Menor em 1529, porque ele provou uma grande decepção, talvez uma das grandes decepções de seu ministério. Você lembra que a reforma já tinha começado, já estava em franco avanço aqui, e um ano antes, 1528, 1529, ele fez um passeio de inspeção por paróquias na região da Saxônia, por igrejas na região da Saxônia. E o que ele descobriu ali deixou ele aterrorizado. Ele acabou descobrindo que os pastores conheciam muito pouco da fé cristã, o povo conhecia muito pouco da fé cristã e as próprias escolas cristãs estavam abandonadas. Lutero entendeu que o que estava em jogo ali era a própria fé cristã. Segundo Lutero, não bastava o fiel ser batizado. O batismo seria a porta de entrada no reino e na igreja. Mas era necessário um contínuo alimento na palavra de Deus, pregada na Sagrada Escritura, e também na Santa Ceia oferecida na igreja local. Lutero, no seu catecismo, ele vai descrever assim a sua reação a essa pouca profundidade na fé nas igrejas da Saxônia. Ele diz: a lamentável e mísera necessidade experimentada recentemente, quando também fui visitador, é que me obrigou e impulsionou a preparar esse catecismo, ou doutrina cristã nessa forma breve, simples e singela. Meu Deus, quanta miséria não vi! O homem comum simplesmente não sabe nada da doutrina cristã, especialmente nas aldeias. E, infelizmente, muitos pastores são de todo incompetentes e incapazes por obra do ensino. Não obstante, todos pretendem o nome de cristãos, estão batizados e fazem uso dos santos sacramentos. Não sabem nem o Pai Nosso, nem o Credo, nem os 10 mandamentos. Vão vivendo como brutos e irracionais suínos. Então essa é a descrição de Lutero daquelas comunidades, ou do estado espiritual daquelas comunidades. Então, em 1529, ele lança o Catecismo Menor, que vai se tornar um grande best-seller. Rapidamente, o Catecismo Menor, e também junto com o Catecismo Maior, que seria um material independente para suplementar os pastores no ensino aos pais, para que os pais ensinassem o breve catecismo aos filhos, esses dois documentos, o Catecismo Menor e o Catecismo Maior, se tornaram grandes best-sellers na Alemanha. Em linhas gerais, o Catecismo Menor, que é bem breve, ele tem um prefácio e depois 9 sessões. Essas 9 sessões vão cobrir os 10 mandamentos, o Credo dos Apóstolos, a oração do Senhor, o batismo, a confissão e a absolvição, e a ceia do Senhor, além de orações diárias. Ele escreveu orações para servir de modelo para os pais ensinarem os filhos a orar, a chamada Tábua dos Deveres e o questionário cristão. Todo esse material, essas 9 sessões, são elaboradas em termos de perguntas e respostas. Eu não tenho tempo de cobrir o ponto aqui, mas o nosso reformador ele pressupunha o trivium, o modelo clássico de educação da antiguidade, como o fundamento da boa pedagogia, também da pedagogia cristã. Um ponto importante aqui do Catecismo Menor é que o Catecismo Menor não tem nenhuma questão polêmica, Lutero não entra em questões aí de debate entre os cristãos, e o Catecismo Menor também não tem linguagem teológica erudita. Lutero tentou oferecer o fundamento da fé cristã na linguagem mais acessível possível. Ele queria que o povo de Deus, na região da Saxônia e mais além, tivesse contato com aquilo que é mais essencial para a fé cristã. Como ele diz, exatamente tudo aquilo que o cristão precisa saber estaria contido no Catecismo Menor.
E ali estaria o sumário da Sagrada Escritura. Ou, como João Calvino diz, em outro contexto, no Catecismo Menor estariam os artigos da fé comuns a todos os cristãos, ainda que houvesse alguma diferença, por exemplo, na questão dos sacramentos entre Lutero e Calvino. Um ponto importante aqui é o alerta que Lutero faz sobre aqueles que não queriam aprender o catecismo, não queriam ser educados do catecismo. Ele diz: mas aqueles que não o querem aprender, diga-se-lhes como negam a Cristo e que não são cristãos. Também não devem ser admitidos ao sacramento, não devem ser admitidos como padrinhos em batismo, nem fazer uso de qualquer parte da liberdade cristã, senão que devem ser entregues ao Papa e aos seus oficiais, e além disso, ao próprio diabo. Ademais, devem negar-lhes comida e bebida os pais e os amos, a comunicar-lhes que a tal gente rude o príncipe expulsará de sua terra. A linguagem aqui pode ser chocante para alguns, né? Mas Lutero está imbuído daquela urgência que marca um verdadeiro pastor do rebanho de Cristo. Ele tem interesse que o povo cresça naquilo que é essencial à fé, naqueles rudimentos mais básicos da fé cristã. E ele não vai poupar energia e mesmo a linguagem para chacoalhar pastores e pastoreados para voltar e se firmar nesses rudimentos. Um ponto importante que nós precisamos considerar aqui, irmãos e irmãs, é o seguinte: fala-se muito e reclama-se muito da espiritualidade dos jovens cristãos quando eles se encontram no segundo ou terceiro ano do seu estudo universitário. Mas o que nós, pastores, temos feito para abençoar e ajudar esses cristãos nos embates que são travados no ambiente universitário? Nossos jovens passam uma média de 25 horas semanais em escolas ou 15 horas semanais em faculdades, e na igreja eles passam mal e mal 2 horas. O que é um sermão de 40 minutos, 50 minutos diante dessa realidade? Como é que pastores podem equilibrar o jogo, por assim dizer, para formar nesses jovens a mente de Cristo, para quando eles forem para esses ambientes hostis à fé, eles sejam prontos a dar razão da esperança que há neles? Voltando à arte da catequese, com essa mesma urgência e paixão que motivava Martinho Lutero. Continuando então, seus objetivos ao escrever o Catecismo Menor são 4. A principal finalidade era que o Catecismo Menor fosse uma fonte de ajuda no culto familiar. O que Lutero queria era suplementar os pais, sobretudo o pai, o cabeça daquele lar, com material de fácil leitura, de fácil acesso, linguagem simples, que o pai pudesse conduzir a sua comunidade, a sua família, e no caso até mesmo a família estendida, né, os servos que moravam ali naquela casa, a Deus e a Cristo por meio da meditação e consideração nos fundamentos cristãos. Como ele diz, o povo simples e o jovem cristão devem ser diariamente exercitados e educados à Escritura e na Palavra de Deus, para que se familiarizem com a Escritura, se tornem hábeis, versados e sábios nela, prontos para defender a sua fé, e no devido tempo ensinarem a outros e ajudarem a expandir o reino de Cristo. Então, essa é uma exortação bem bonita de Lutero, mostrando como era importante os pais assumirem a sua responsabilidade da catequese e tendo em vista o futuro que isso poderia, ou que poderia se abrir no futuro, em termos de ser usado por Deus para os pequenos e os jovens ligados àquelas famílias. Um outro ponto que Lutero desenvolve aí ligado aos objetivos do catecismo é que o trabalho catequético, então, era tarefa do que ele chamava das 3 santas ordens. O pastorado, ao qual ele mira como no seu prefácio, chamando os pastores à responsabilidade para catequizar o seu rebanho, a autoridade civil. Aqui a gente tem que lembrar que vigorava-se ainda a noção de cristandade ou do Estado cristão, e Lutero também apela aos pais como parte dessas 3 santas ordens. Essas 3 santas ordens, então, são convocadas para ensinar o catecismo às novas gerações na igreja, na escola e na família. Como Lutero diz, pois todos eles têm de ajudar-nos a crer, amar, orar e lutar contra o diabo. Então, Lutero, ao preparar esse catecismo, ele mira uma reforma não apenas da piedade,
não apenas uma reforma da igreja local, mas ele mira uma reforma de toda a paróquia, de todo o condado cristão. E para isso ele convoca pastores, autoridades civis e pais a se unir no esforço catequético, de tal forma que pessoas enraizadas nos elementos centrais da fé cristã possam crescer, dar fruto, dar glória a Deus e fazer o reino de Deus avançar. Lutero escreve: temo, porém, e acredito que tudo isso é, em grande parte, culpa nossa, dos que somos pregadores, pastores, bispos e curas d'alma, uma vez que deixamos as pessoas sem que se emendem, não os exortamos, não incitamos, não admoestamos como exige o nosso ministério. Por isso, deveríamos, por outro lado, procurar ser os anjos e vigias de nosso Senhor Cristo. Deveríamos todos os dias vigiar o povo contra esses anjos do diabo e, com coragem, persistir em incitar, ensinar, exortar, estimular, como São Paulo prescreve a seu caro Timóteo, para que o diabo não pudesse agir a seu bel prazer entre os cristãos, tranquilamente e sem encontrar resistência. Então, meus colegas pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, se nós queremos honrar a Deus com o nosso chamado, parte do nosso chamado consiste em catequizar o povo de Deus, consiste em conduzir o povo de Deus, todas as faixas etárias, a um enraizamento dos fundamentos da fé cristã. E Lutero coloca aqui, corretamente, que grande parte dos fracassos da igreja, nesse campo, caem justamente sobre pregadores, pastores, bispos, curas de alma, por não lutar para catequizar a sua comunidade. Por trás do catecismo também, além de um pressuposto pedagógico, que era o trivium, havia uma certa concepção teológico-pedagógica. E Lutero trata disso no seu prefácio. Ele vai sugerir 3 estágios a serem seguidos. Isso aqui é importante, porque muita gente acostumada com a ideia de que Deus só age em nosso meio naquilo que é espetacular e extraordinário, esquece que Deus age fundamentalmente naquilo que é comum, naquilo que é simples, naquilo que é supostamente para nós ordinário. Deus agindo no dia a dia. Então, Lutero ele elabora no seu prefácio 3 estágios que o obreiro deve seguir no seu esforço de catequese, porque o esforço de catequese é continuado. Não se estuda o catecismo num ano e no outro ano deixa ele de lado e segue para outro texto, como se a catequese fosse um método ao lado de outros métodos. Não. Para a Igreja Antiga, para Lutero, para os puritanos depois de Lutero, a catequese era, por assim dizer, um dos fundamentos da igreja que dava solidez à igreja. Então Lutero elabora esses 3 estágios teológico-pedagógicos. O primeiro estágio, que é o primeiro contato com o catecismo, é onde se aprende a recordar o básico. Então a ideia é que para ter o conteúdo do catecismo no coração, seria preciso aprender o básico, repetindo até memorizar. Então esse é o primeiro estágio de instrução que Lutero sugere no seu prefácio. O segundo estágio, nota ali os verbos, é entender o básico. O primeiro ponto, aprender e recordar o básico por meio da memorização. Segundo ponto, entender o básico através da fórmula de perguntas e respostas, que reforçariam esse conhecimento do básico, que se aprendeu antes e se memorizou. E a gente vai entender muito errado aqui se Lutero, como catequista, queria a mera repetição do que foi dito no catecismo. Por que Cristo? Por que Deus? O que diz o primeiro mandamento? E a pessoa repete o que Lutero escreveu. Lutero, como um bom mestre, diria: olha, eu sei o que eu escrevi, eu quero entender o que você, ou quero saber o que você entendeu do que você estudou e memorizou, do que você repetiu para memorização e guardou no seu coração. Então, se o aluno pudesse colocar o que ele aprendeu nas suas palavras, de forma fiel à ideia original, isso é sinal de que aquele aluno ele aprendeu direitinho o catecismo, ele não só memorizou e guardou o catecismo no coração, mas ele passou a entender aquilo que está no catecismo. E o terceiro estágio do aprendizado, por meio do catecismo, é praticar o fundamento. Então, na medida que guarda-se as doutrinas essenciais da fé cristã, aprendidas do catecismo do coração, elas são memorizadas, são internalizadas, são retidas
e reforça o nosso conhecimento, amplia o nosso conhecimento de quem é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, palavra, humanidade, pecado, graça, cruz, etc. Essas doutrinas enraizadas no coração começam a determinar a prática da vida cristã, quase como consequência natural, porque essas doutrinas se tornaram parte do nosso hábito, guiando não só a forma do pensamento, não só as eventuais escolhas que façamos, mas os motivos mais profundos de nosso coração. Ainda comentando sobre o catecismo, há uma chave teológica importante no catecismo. E vê-se isso na própria estrutura do catecismo. Primeiro a lei, depois o credo, depois o Pai Nosso, depois os sacramentos e assim por diante. A chave teológica do catecismo é a distinção entre lei e graça. E isso fica bem evidente quando a gente não só nota a estrutura do catecismo, como o conteúdo foi distribuído, mas a própria forma de perguntas e respostas. Para a teologia luterana, então, para uma compreensão adequada das Escrituras, deve-se distinguir, então, entre a lei, que se refere a Deus e sua ira ao pecado, sua retidão e seu juízo, o Evangelho, que se refere a Deus e sua graça, seu amor e sua salvação. Lei e graça da tradição luterana não são duas etapas da dispensação de Deus com o ser humano, como se a lei tivesse ligação exclusiva com o Antigo Testamento e a graça ligação exclusiva com o Novo Testamento. De forma nenhuma. Longe desse dualismo aí em Lutero. Para Lutero e para a tradição que ele inaugura, lei e graça são partes inseparáveis da história da redenção, presentes na revelação divina desde a queda até a ressurreição e a bem-aventurança eterna. Deus, então, por meio de um paradoxo, se revela a si mesmo como um Deus totalmente santo e um Deus totalmente gracioso, amoroso. Nesse sentido, então, para Lutero, no seu Catecismo Menor, a lei condena, acusa e mostra a necessidade de Cristo aos pecadores. A lei evidencia a necessidade da graça e oferece também diretrizes para o viver diário para os cristãos. Do outro lado, o Evangelho livra os pecadores da condenação e o Evangelho serve de motivação aos cristãos para guardar a lei de Deus. Aqui, a gente já pode elaborar um pouquinho a ligação da catequese com o aconselhamento cristão. Eu queria recomendar essa obra aqui, Lutero como Conselheiro Espiritual, de Denis Nguyen, da editora Vida Nova. O que você tem aqui é um trabalho muito competente e inédito, onde esse autor ele vai se debruçar sobre as obras pastorais de Lutero e destacar os elementos mais importantes da forma como Lutero veria o chamado aconselhamento pastoral. O curioso desse trabalho aqui é que o autor mostra que quase todos os textos pastorais de Lutero, ou ligados ao aconselhamento cristão, foram escritos no meio de grande controvérsia e são derivados, obviamente, dos princípios maiores da própria teologia de Lutero. Esses elementos maiores estão sempre incidindo sobre o aconselhamento que Lutero fazia. Príncipes, colegas obreiros, ao seu barbeiro, pessoas comuns, colegas que perderam entes queridos, etc. e tal. Só que é muito interessante, o autor destaca isso no livro, é como Lutero tinha a capacidade de virar a chavinha. Então, Lutero está no meio de um debate com algum prelado papal e ele é chamado a tratar de algum ponto aí de trazer conforto ou consolo, alguma direção para algum paroquiano seu, alguma ovelha sua. Ele muda a chavinha, ele deixa a polêmica de lado e, com todo carinho, com todo respeito pelo sofrimento alheio, ele se dedica diretamente a tratar daquela situação pastoral que ele tem diante de si. Bem impressionante o livro, vale a pena adquirir, eu recomendaria bastante para pastores, para quem milita na área do aconselhamento, como obra muito bacana, para a gente receber um modelo de um bom conselheiro pastoral. Vou citar daqui a pouco alguns pontos também ligados a essa obra. Mas voltando ao argumento principal, como é que essa chave teológica, lei e graça, por assim dizer, funciona no aconselhamento, no trabalho pastoral de aconselhar e nutrir os homens e mulheres de nossas comunidades? Então, pensando nesse paradoxo
do Deus que se revela por meio da lei e da graça, a gente pode colocar esses dois pontos teológicos da seguinte forma no aconselhamento. A lei é usada para confrontar os hipócritas que se justificam, revelando que todos os seus atos de autojustificação e presunção são expostos e condenados. Então, no tratamento pastoral, no aconselhamento pastoral, a partir dessa chave teológica, a lei é usada quase como um tipo de bisturi, onde numa cirurgia espiritual feita por um médico competente, um cura de almas competente, a maldade, a idolatria, o pecado, a iniquidade, a transgressão que estão no nosso coração são, por assim dizer, abertas, colocadas, expostas para aquele que busca o aconselhamento. Para quem reconhece o próprio pecado, do outro lado, a doce voz do Evangelho vai conceder consolo. Então, de um lado, a lei revela e confronta a nossa hipocrisia, desmascara a nossa autojustificação e presunção, mostra que sem Deus estamos condenados e nosso pecado merece castigo, mas do outro lado, se nós nos quebrantamos e confessamos nosso próprio pecado, nós somos consolados e confortados pelo Evangelho centrado em Cristo. Nesse sentido, então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que tomar muito cuidado aqui com a distinção que deve ser feita entre falsa culpa e culpa real. Para falsa culpa, meus irmãos e irmãs, não há cura. A falsa culpa ela é suscitada muitas vezes por uma pregação moralista, por leis e regras não escritas que temos em todas as comunidades. O crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar naquele outro, não pode beber isso, não pode comer aquilo, não pode ver tal coisa, não pode praticar tal esporte ou em tal lugar. Esse tipo de moralismo, que nasce de um tradicionalismo morto, não vai ter cura para ele. Por isso que muitas comunidades, mesmo conservadoras, são compostas de pessoas amarguradas, tristes, parece que elas estão carregando um peso nas costas, porque para a falsa culpa, suscitada por moralismo e legalismo, não há cura prescrita na Sagrada Escritura. Agora, a verdadeira culpa, ela nasce pelo confronto com a lei de Deus. E a glória para pastores, para obreiros, é que aqueles que são confrontados com a lei, são quebrantados pela lei, podem receber a palavra de consolo ministrada por pregadores, por pastores fiéis no aconselhamento. Então, a verdadeira função do pastor verdadeiro é chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome e anunciar cura para o pecado. Isto é, o próprio Cristo, que não só revela os nossos pecados, mas também é o remédio para os nossos pecados. Cristo, que em si mesmo recebeu a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós e que, quando cremos nele, numa troca injusta, ele que morreu pelos nossos pecados, nos cobre com o seu manto de justiça, nos reveste com o seu manto de justiça, tornando-nos ou recebendo-nos como homens e mulheres completamente justos em sua presença. No quadro seguinte, você tem aí uma imagem de um quadro de Lucas Cranach, o Velho, que foi um dos grandes pintores da Reforma Luterana. E esse quadro aqui serve de ilustração para mostrar como essa tensão entre a lei e a graça cativou a mentalidade luterana. Nessa xilogravura, do lado esquerdo da árvore, nós temos a lei condenando e a lei aterrorizando. Do outro lado, no lado direito, nós temos a graça e o cruz de Cristo trazendo esperança e conforto. Isso era mais ou menos um tipo de material que era usado, inclusive, para ajudar na educação cristã naqueles em comunidades luteranas. E eu queria, avançando para o final, mostrar como é que aconselhamento funciona, por assim dizer, não só no ponto teológico mais importante do Catecismo Menor, mas nos artigos do Catecismo Menor. Eu vou pegar aqui o comentário que Lutero faz ao segundo artigo do Credo, que trata a respeito de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para vocês como é que Lutero confessa a fé em Cristo, como é que ele afirma a centralidade de Cristo e como Lutero, de forma coerente com os seus princípios teológicos, ele ministrava conforto no aconselhamento, um conforto centrado em Jesus. Então, o catecismo nos instrui.
Creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. É meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença vivo e submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isso é certissimamente verdade. Como é que Lutero aconselharia à luz dessa afirmação de fé? Por exemplo, um texto que ele escreve em 1519, chamado Meditação sobre Cristo, que é resumido nessa obra do Nguyen, que eu recomendei. Ele vai levar uma pessoa ferida, nesse sermão, vai levar pessoas feridas a buscar refúgio e conforto em Jesus. Mais uma vez, lembra que esse sermão é de 1519, no auge das controvérsias e debates aí sobre a reforma. Olha que Lutero diz aí, como é que ele ministra conforto àqueles seus paroquianos. Se a dor ou a doença os afligirem, considere-na insignificante em comparação com a coroa de espinhos e os pregos de Cristo. Se forem obrigados a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade, ponderem sobre como Cristo foi preso, capturado e levado de cá para lá. Se forem assolados por orgulho, vejam como Nosso Senhor foi escarnecido e ridicularizado junto com criminosos. Se a falta de castidade e a luxúria os atacarem, lembrem-se de como a carne frágil de Cristo foi impiedosamente açoitada, perfurada e espancada. Se o ódio, a inveja e o desejo de vingança os atacarem, lembrem-se de que Cristo, que tinha de fato mais razão para se vingar, intercedeu com lágrimas e clamores em favor de vocês e de todos os seus inimigos. Se a tristeza ou a adversidade física ou espiritual nos angustiar, fortaleçam seu coração e digam: bem, por que eu não deveria estar disposto a suportar um pouco de dor se agonias e temores fizeram meu Senhor suar sangue no Getsemane? Quem permanece na cama, enquanto seu mestre luta nos estertores da morte, é de fato um servo indolente e infame. Você deve notar a ligação das afirmações do credo com o que é colocado nesse sermão. Lutero ministra a sua comunidade nesse sermão sobre a meditação sobre Cristo, e ele mistura duas imagens de Jesus. Jesus como sacramento e Jesus como exemplo. As duas imagens estão presentes nesse parágrafo desse sermão de Lutero. Em outras palavras, nós temos acesso a Cristo como aquele sacramento que nos perdoa os pecados e nos coloca numa relação nova com Deus o Pai, que nos cobre com a sua justiça perfeita, e isso nos ajuda em nossos sofrimentos e lutas. Ele ressuscitou também para trazer a certeza da vitória sobre o mal e o pecado em nossas vidas, mas do outro lado, o Cristo como exemplo também é colocado diante de nós cristãos. Assim como ele sofreu, nós devemos estar prontos a sofrer. Então, nota que no aconselhamento de Lutero, Cristo também está no centro, até mesmo no aconselhamento pastoral. Na catequese e no aconselhamento pastoral, Cristo é o centro. Na verdade, o meu ponto aqui é mostrar como há uma continuidade entre o trabalho de Lutero como conselheiro, como cura de almas, e a sua confissão de fé como preservada no breve catecismo. Em 1536, ele fez uma série de palestras sobre Gálatas capítulos 5 e 6. Nota, mais uma vez, a ligação entre a sua confissão de fé em Jesus, no perdão de pecados que vem de Cristo, na certeza da vitória que vem de Cristo, na certeza da ressurreição de Cristo, da ressurreição final, e o que ele diz aqui. Olha o que ele diz nesse sermão aí. Aos temerosos e já aterrorizados pelo peso de seus pecados, deve ser anunciado o Cristo Salvador e dádiva, e não o Cristo exemplo legislador. No entanto, o exemplo de Cristo deve ser proposto aos soberbos e obstinados, para que não usem o Evangelho como pretexto para a liberdade da carne e se tornem presunçosos. Em outras palavras, o papel do catequista, como também do conselheiro, é confortar quem está quebrantado, quem está humilhado, com Cristo como Salvador e dádiva, e do outro lado, chacoalhar os orgulhosos, colocando diante deles
Cristo como exemplo, Cristo que nós somos chamados a imitar. Então, de um lado, aqueles que estão quebrantados e humilhados são sarados pelas chagas de Cristo, aqueles que são obstinados, são orgulhosos, são quebrantados e humilhados pelo exemplo de nosso Salvador. E por fim, o meu último exemplo aqui, veio de uma obra muito bonita chamada 14 Consolos, que Lutero escreveu em 1520 para confortar o grande príncipe eleitor Frederico Sábio, numa época que ele estava enfrentando doenças e enfermidades da carne. Esse livrinho de Lutero também é resumido nessa obra do Nguyen. Um dos pontos, ele vai dizer o seguinte: portanto, assim como é impossível que Cristo, em sua pessoa justa, não agrade a Deus, é também impossível para os crentes, revestidos com a justiça de Cristo, não agradar a Deus. Gente, olha que bonito esse ponto aí. A identidade dele está tão moldada em Cristo que o próprio Cristo se torna sua identidade, o que ocorre por meio da imputação. Não a deles, mas a identidade de Cristo é que se instala e protege a posição legal e vertical dos crentes diante de Deus. Estar em Cristo significa saber que seus pecados foram tragados por completo na vitória pela justiça inesgotável de Cristo, que eles estão totalmente absolvidos e, portanto, são considerados tão agradáveis a Deus quanto o justo Filho de Deus. Somente essa imagem da ressurreição é suficiente para nos preencher o coração com tanto consolo nos sofrimentos, que podemos nos gloriar em nossas tribulações, senti-las muito por causa da nossa alegria em Cristo. Então, Lutero está longe de ser um conselheiro que vai oferecer algum tipo de fórmula moralista para os seus paroquianos. Muito ao contrário. O que Lutero, guiado pelas suas crenças registradas no Catecismo, talvez um dos seus livros mais importantes, não o seu livro mais importante e mais famoso, o que Lutero quer é levar os crentes a se refugiar em Cristo, a entenderem que sua identidade agora é determinada pela própria identidade de Cristo e que ele já usufruiu paz nesse lado da existência. É muito triste a gente esbarrar com aqueles crentes que lembra aquela figurinha da Hanna-Barbera, o Hardy, né, que passam o tempo todo dizendo: vida, ó mundo cruel, e lamentando e reclamando. Parece que eles estão sempre carregando um fardo nas suas costas. Pode acontecer duas coisas aí. Ou essa pessoa ainda não é cristã, ainda não foi encontrada por Cristo, não teve ainda uma relação de fé com Jesus, ou o seu pastor, os obreiros da igreja que essa pessoa frequenta, não estão aconselhando-a segundo Cristo, ou tendo Cristo como medida. Se homens e mulheres são servidos na igreja pelos seus pastores, e seus pastores estão colocando o Cristo vivo, crucificado, sepultado e ressurreto, pelos nossos pecados, para a nossa justificação, para também nossa ressurreição, a imagem dos cristãos tem que mudar. Nós não somos imunes à dor e sofrimento, como Lutero fala nesse pequeno tratado. Nós vamos continuar lutando desse lado da existência com nossas cargas de lutas e dores e sofrimento, mas agora, olha como Lutero nos conforta aí. Nossa imagem é determinada por quem Cristo é, que nos cobre com a sua justiça perfeita, e nós miramos agora a ressurreição no último dia. Cristo já abriu o caminho, ele já ressuscitou, e nós ressuscitaremos com ele no dia da sua vinda. Isso deve trazer um consolo muito grande para quem medita nisso. Primeiro os pastores, e os pastores devem ministrar esse conforto, esse bálsamo na vida dos membros da sua igreja, não só no púlpito, mas na catequese, com aquele espaço onde, de forma mais pessoal, o evangelho e o cerne da fé cristã podem ser aplicados diretamente àqueles que estão sob nosso cuidado. Assim, como pastores lidam com quem se lança à culpa e ao desespero por causa dos tormentos do pecado? Os pastores devem ajudar as pessoas a se tornarem conscientes dos seus pecados por meio da revelação de Cristo, que carregou seus pecados. Como Nguyen diz, os pregadores devem conduzir seus ouvintes atormentados pelo pecado a uma jornada ao longo da semana da paixão até a Páscoa, encorajando-os a lançar sobre Cristo os pecados por ele reconhecidos, a fim de receberem seu perdão e libertação. Colegas pastores, meus irmãos pastores,
professores, professoras cristãs, missionários, missionárias, nós precisamos retornar à catequese. A catequese é aquela ferramenta já provada pelo tempo que nos ajuda a preparar a igreja para as grandes lutas que ela tem diante da gente. E preparar a igreja desde os pequeninos até os mais experientes. E, sobretudo, a partir do catecismo, de um bom catecismo, a gente também é chamado a aconselhar homens e mulheres da nossa comunidade a partir da pessoa bendita do nosso único Salvador. Ele é o centro. Ao mesmo tempo que ele esmaga os nossos pecados na revelação da ira de Deus na cruz, do outro lado, Cristo é todo o bálsamo que nós precisamos para termos paz com Deus, para experimentarmos paz com Deus, para agora termos alegria, alegria jubilosa, porque fomos perdoados, justificados, regenerados, agora somos santificados e aguardamos a ressurreição e a glorificação final. Então, o que você está esperando para retornar à disciplina da catequese? Pastores, presbíteros, professores, professoras, missionários, missionárias, voltem à prática do catecismo. Eu usei Lutero como exemplo, mas nós temos o Catecismo de Heidelberg, o breve Catecismo de Westminster, nós temos agora o Catecismo Nova Cidade, que a editora Fiel, Martin Butzer, vão se lançar aí num trabalho ano que vem de apoiar a igreja nesse retorno à catequese. Escolha o catecismo, ore, prepare-se e se lance a abençoar a sua igreja pelo trabalho catequético. Terminamos com a palavra de Lutero. Ele diz: por isso, rogo a todos vós, pelo amor de Deus, meus queridos senhores e irmãos, que sois pastores ou pregadores, que vos devoteis de coração ao vosso ofício, vos apiedeis do povo confiado a vós e nos ajudeis a inculcar o catecismo às pessoas. Que a gente aprenda de Lutero. Outros mestres podem nos ensinar também, como Agostinho, Calvino, Gregório Grande, Richard Baxter, mas que nós atendamos a esse apelo tocante de Lutero. E a gente, aqui agora, volte a catequizar nosso rebanho para a glória de Deus, para a alegria do povo e para o desespero de Satanás. Que Deus os abençoe.